pessoal, professor Odair. Hoje nós vamos ver um caso particular aí de soma de uma PG infinita. Mas só que é uma PG decrescente, tá, pessoal? Então nós vamos fazer a partir de uma PG desse seguinte tipo: 1 mais meio mais 1/4 mais 1/8 e assim sucessivamente. Então nós vamos fazer a soma dessa PG, porque nós estamos fazendo a soma de uma PG finita, né? Quer dizer, de finitos termos, né? Essa PG ela tem uma característica bem especial que eu vou, através de uma figura, de uma imagem, tentar transmitir para vocês o que significa, porque eu vou estar aumentando cada vez um valor menor nessa PG, né, nessa soma. E esses valores vão diminuindo, de tal forma que a gente vai ter um limite. E vamos mostrar isso de uma forma através da figura, tá? Então, vamos lá. Essa PG, nesse caso aqui, o primeiro termo dessa PG é igual a 1. E a razão dessa PG é igual a meio, tá certo? Então, o primeiro termo é 1, segundo termo é meio vezes 1, meio. O terceiro termo vai ser meio vezes o segundo termo, que é meio, 1/4, e assim sucessivamente. Então, esses valores são cada vez menores. Eu peguei aqui, já fiz um desenhozinho aqui de um quadrado, tá? Então, esse quadrado aqui vai representar o A1, o primeiro termo dessa nossa PG. Então, ele é o número 1, é o valor 1. Quando eu vou somar meio, né, nessa PG, eu estou somando metade de 1. Então, veja aqui, pessoal, esse quadradinho representa o valor 1. Metade desse quadradinho vai me representar o valor de meio. Opa! Tá aqui, olha. Então eu tenho 1 mais meio, que é metade do quadradinho que eu tenho aqui. Depois nós vamos somar mais 1/4. 1/4 é metade de meio, né? Então ele está aqui, olha, metade de meio. Ah, tá aqui, olha, 1/4. 1/4 é isso aqui. Metade do quadradinho de meio. Depois nós vamos somar mais 1/8, que é metade desse 1/4. Metade desse 1/4 vai estar aqui, olha. 1/8. Depois nós vamos somar metade de 1/8. Metade de 1/8 é 1/16. 1/16 vai estar aqui, ó. Esse aqui é 1/16. Depois nós vamos somar metade de 1/16, que é 1/32. Tá aqui. Depois nós vamos somar mais. Eu vou tirar isso daqui, a gente vai fazer fazer a mão mesmo aqui. 1/32, 1/64, que vai ser metade de 1/32. Depois nós vamos somar 1 sobre 128, que é metade do 164. Depois 1 sobre 256, depois 1 sobre 512, depois 1 sobre 1024, depois 1 sobre não sei o que. Estou somando. Ora,
essa soma que nós estamos fazendo, ela não vai terminar nunca, né? E sempre nós vamos ter um pontinho a mais, porque ele é metade do anterior, sempre metade do anterior, e a gente acaba só nunca preenchendo totalmente essa outra metade, esse outro quadrado aqui, né? A gente acaba nunca preenchendo. Mas a gente diz que no limite, sim, né? Porque nós vamos ter um valor decimal bastante grande, né? Bem intenso, né? Bem alto, né? Então eu vou ter vários valores, vou somando, 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 e no limite dessa soma, o resultado final vai ser o valor de 1 mais um outro valor aqui, olha. Eu tenho no final uma soma que é igual a 2. No final eu tenho uma soma que é igual a 2. Ok? Então, a gente consegue, através dessa soma de infinitos termos de uma PG decrescente, a gente consegue determinar um valor pelo limite, tá? Quer dizer, ele vai pela soma de infinitos termos. Então, essa soma inteira aqui vai ser igual a 2, que é o primeiro quadrado, mais um segundo quadrado, que é a soma de todos esses outros elementos aqui, vai ser igual a 1. Ok? Mas, professor, como é que a gente calcula isso, professor? Olha, vamos pela fórmula aqui. A soma de n elementos, né, de uma PG, ele é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Correto? Só que quando eu estou trabalhando com razões que são menores do que 1, e eu faço com que n tenda ao infinito. Nossa, que bonito, professor. É bacana, né? Quando n tende ao infinito, eu estou fazendo meio elevado ao infinito. Quer dizer, isso aqui é um número muito pequeno, né? Porque isso daqui vai ser igual a 1 sobre Q elevado a n. Nesse caso, se n vai tender ao infinito, vai ser meio elevado a n, tá certo? Então, 2 elevado a n, quando ele tende ao infinito, n é um número muito grande, então esse resultado é um número muito pequeno. Então, nesse nosso cálculo, a gente diz que isso daqui tende a zero, justamente porque eu estou fazendo com que n seja muito alto. Se ele é muito alto, o valor que ele vai representar é muito baixo e praticamente zero. Então a gente faz com que ele seja zero, então a soma, nesse caso, vai ser igual ao A1, 0 menos 1 vai dar menos 1, vezes menos 1, sobre a razão menos 1. Então nós vamos fazer assim, olha pessoal. Menos 1 vezes A1 vai ser menos A1 sobre a razão menos 1. A gente pode multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Então essa conta aqui vai ficar menos A1 vai ficar mais A1. E aqui embaixo o menos 1 fica 1 positivo e a razão fica negativo. Então vai ficar 1 menos a razão. Tá aqui, olha. Essa daí é a nossa formuleta. Vou escrever ela inteira aqui. Soma de infinitos termos de uma PG
decrescente vai ser igual a A1 sobre 1 menos a razão. Beleza? Sim, professor, tranquilo. Vamos aplicar essa formuleta nesse nosso caso aqui e vamos verificar como é que ela fica, tá? Olha, o primeiro termo é 1 e a razão é meio. Então, essa soma é igual a 1 sobre 1 menos meio. Então, isso aqui vai ficar igual a 1 sobre, acho o mínimo aqui é 2, 2 menos 1, 2 menos 1 dá 1, é 1 sobre meio. Divisão de fração, conservo o primeiro, inverte o segundo, passa a ser multiplicação, portanto, n é igual a soma é igual a 2. Perfeito, bateu com aquele valor que a gente já tinha estimado inicialmente. Tá ok, pessoal? Ficou claro, então? Olha, também pode ser aplicado, eu estou falando em PG decrescente, mas na realidade é de razão, né? Onde o denominador é maior do que o numerador, porque eu poderia ter uma PG alternante que também se aplicaria nesse caso, tá? Quando eu tenho uma razão que ela é negativa. Por exemplo, uma PG desse tipo. Que eu faria menos meio mais 1/4 menos 1/8 mais 1/16 e assim sucessivamente, né? Quanto daria essa soma? Então eu tenho aqui uma razão que ela é negativa, é menos meio, embora o primeiro termo seja positivo. Não é porque o primeiro termo é positivo ou negativo que ela é uma alternante, né? A razão, sim, a razão ser negativa é o que faz ela ser alternante. Então nós podemos aplicar essa mesma forma. Essa soma aqui, a soma de infinitos termos dessa PG vai ser igual a 1 sobre 1 menos a razão. Só que a razão é menos meio. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre, menos com menos vai dar mais, 1 mais meio. Então isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 mais meio. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 meios. Conservo o primeiro, inverto o segundo. Então a soma a tendência dela, né, vai ser 2/3. A soma será igual a 2/3. Porque eu tiro o meio, mas coloco 1/4. Tiro 1/8, mas coloco 1/16. Então, no final, a soma desses infinitos termos vai ser igual a 2/3. Não é uma função decrescente, e sim alternante. Tá ok, pessoal? Ficou claro aí como é que funciona a PG, essa soma? Vamos para os exercícios? Valeu, pessoal, até mais!